Ana era uma jovem estudante universitária que havia acabado de se mudar para um apartamento antigo no centro da cidade. O imóvel tinha um charme peculiar, com seus pisos rangentes e janelas altas, mas também carregava uma atmosfera pesada, como se escondesse segredos entre suas paredes desgastadas. Ela estava empolgada para começar essa nova fase da vida, mas logo percebeu que algo naquele lugar não parecia certo. Desde a primeira noite, Ana começou a sentir uma presença estranha ao seu redor. Ela acordava exatamente às 3 horas da manhã, sempre no mesmo horário, com a sensação de que alguém a observava. Quando abria os olhos, via sombras dançando nas paredes do quarto, mesmo com todas as luzes apagadas. A princípio, tentou ignorar, atribuindo isso ao cansaço ou à adaptação ao novo ambiente. Mas a sensação persistia, tornando-se cada vez mais intensa. Certa manhã, após uma noite particularmente inquieta, Ana decidiu investigar. Ela posicionou seu celular para gravar o quarto enquanto dormia, esperando capturar algum som ou movimento que pudesse explicar o que estava acontecendo. Ao revisar as imagens pela manhã, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em determinado momento da gravação, uma figura indistinta apareceu parada ao pé de sua cama. Era impossível identificar detalhes, mas a silhueta claramente não pertencia a nada humano. A partir daquele dia, Ana começou a tomar precauções. Dormia com a luz acesa, evitava ficar sozinha no apartamento após o anoitecer e até considerou se mudar. Mas algo dentro dela queria entender o que estava acontecendo. Ela passou a pesquisar sobre o prédio onde morava e descobriu que, décadas atrás, uma mulher havia desaparecido misteriosamente em um dos apartamentos. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela, e rumores diziam que seu espírito ainda vagava pelo local. Aquela foi a gota d'água para Ana. Ela decidiu procurar ajuda de especialistas em fenômenos inexplicáveis, esperando encontrar respostas. Um sensitivo que visitou o apartamento afirmou que o local era habitado por uma energia negativa, possivelmente ligada a eventos traumáticos do passado. Ele sugeriu que Ana realizasse um ritual de limpeza espiritual, algo que ela inicialmente hesitou em fazer, mas acabou aceitando por falta de opções. Após o ritual, as atividades estranhas pareceram diminuir. Ana ainda ouvia alguns barulhos ocasionais, mas nada tão assustador quanto antes. Ela continuou morando no apartamento por mais alguns meses, mas nunca se sentiu completamente à vontade. Quando finalmente se mudou, deixou para trás não apenas o imóvel, mas também as memórias perturbadoras que ele guardava. Hoje, Ana evita falar sobre o assunto, mas quando questionada, admite que aquela experiência mudou sua perspectiva sobre o desconhecido. Ela aprendeu que algumas coisas não podem ser explicadas e que, às vezes, o melhor a fazer é seguir em frente, mesmo sem todas as respostas. Carlos era um homem prático, que sempre duvidava de histórias sobrenaturais. Ele acreditava que tudo tinha uma explicação lógica e que o medo era apenas fruto da imaginação humana. Mas sua perspectiva mudou completamente quando ele decidiu passar uma noite em uma casa antiga que havia herdado de seus avós. O imóvel estava abandonado há anos e Carlos queria organizá-lo para colocá-lo à venda. Ao chegar ao local, ele percebeu que a casa precisava de muitos reparos. As janelas estavam empoeiradas, as paredes cobertas de mofo e o ar tinha um cheiro úmido e pesado. Mesmo assim, Carlos não se intimidou. Ele trouxe alguns materiais para a limpeza e decidiu passar a primeira noite ali, aproveitando para começar os trabalhos. No início, tudo parecia tranquilo. Ele arrumou os móveis velhos, varreu o chão e até preparou um café simples para o jantar. Mas, pouco depois de escurecer, algo estranho começou a acontecer. Carlos estava sentado na sala quando ouviu batidas ritmadas na porta da frente. Intrigado, foi verificar, imaginando que pudesse ser algum vizinho ou animal curioso. Quando abriu a porta, porém,
havia ninguém lá fora, apenas o vazio da rua mal iluminada. Ele balançou a cabeça, achando que talvez estivesse cansado demais. As batidas continuaram durante toda a noite, sempre no mesmo ritmo, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Cada vez que ele abria a porta, encontrava apenas o silêncio e a escuridão. Porém, ao voltar para dentro, percebia que objetos pequenos, como chaves ou livros, estavam fora de lugar, como se tivessem sido movidos propositalmente. Isso o deixou profundamente desconfortável, mas ele ainda tentava encontrar explicações racionais para o que estava acontecendo. Cansado e frustrado, Carlos decidiu explorar a casa mais a fundo, pensando que talvez houvesse algum animal preso entre as paredes ou no sótão. Foi então que ele encontrou algo inesperado: um baú antigo trancado no quarto dos fundos. Ele não se lembrava de ter visto aquele objeto antes e ficou curioso sobre o que poderia haver dentro. Após algum esforço, conseguiu abrir o baú e encontrou uma coleção de cartas amareladas pelo tempo e um colar com um pingente estranho que parecia emitir uma leve luminescência. Naquela noite, os eventos se intensificaram. As batidas na porta ficaram mais altas e Carlos começou a ouvir sussurros indistintos vindos do andar de cima. Ele tentou ignorar, mas a sensação de estar sendo observado era insuportável. Quando finalmente decidiu subir para investigar, viu algo que o fez perder o fôlego. Uma figura translúcida parada no corredor, olhando diretamente para ele. A figura desapareceu em segundos, mas Carlos sabia que aquilo não era fruto de sua imaginação. Desesperado, ele decidiu sair da casa imediatamente. Pegou suas coisas e dirigiu de volta para a cidade sem olhar para trás. Dias depois, ele procurou um historiador local para descobrir mais sobre a casa. Descobriu que, décadas atrás, uma tragédia havia ocorrido ali. Uma mulher havia desaparecido misteriosamente e rumores diziam que seu espírito ainda vagava pelo local, incapaz de encontrar paz. Carlos nunca mais voltou àquela casa. Ele contratou uma imobiliária para cuidar da venda e evitou mencionar qualquer detalhe sobre sua experiência. Até hoje, ele se pergunta se deveria ter aberto aquele baú e libertado algo que estava destinado a permanecer trancado. Gabriel era um fotógrafo freelancer que adorava capturar imagens de paisagens urbanas abandonadas. Ele tinha um fascínio particular por prédios antigos e fábricas desativadas, acreditando que esses lugares carregavam histórias esquecidas pelo tempo. Foi durante uma dessas explorações que ele decidiu visitar uma antiga estação ferroviária nos arredores da cidade, um local que havia sido abandonado há décadas após um incêndio devastador. Ao chegar, Gabriel percebeu que a estação ainda mantinha vestígios de sua antiga grandiosidade. As colunas de pedra estavam cobertas de musgo e os trilhos enferrujados pareciam ser engolidos pela vegetação ao redor. Ele começou a fotografar os detalhes do lugar, capturando as janelas quebradas, as paredes descascadas e os restos de trens que nunca mais voltariam a funcionar. No entanto, algo estranho começou a acontecer enquanto ele revisava as fotos no visor de sua câmera. Em uma das imagens, ele notou uma figura parada na plataforma, vestida com roupas antigas e segurando uma mala. A princípio, pensou que fosse apenas algum explorador urbano como ele, mas quando olhou ao redor, não havia ninguém ali. Intrigado, ele tirou outra foto do mesmo local e, para seu espanto, a figura apareceu novamente, agora mais próxima, como se estivesse caminhando em sua direção. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, Gabriel decidiu explorar o interior da estação. Lá dentro, ele encontrou uma sala de espera abandonada, com cadeiras quebradas e cartazes desbotados nas paredes. Ao fundo, ouviu o som de passos lentos e arrastados, como se alguém estivesse andando pelo corredor adjacente. Ele seguiu o som, mas não encontrou ninguém. No entanto, ao entrar em uma sala que parecia ter sido usada como escritório, ele viu algo que o deixou paralisado. Uma pilha de malas antigas, todas abertas e vazias, exceto por uma que estava fechada e parecia nova em folha. Quando ele tocou a mala,
sentiu uma energia estranha percorrer seus dedos, como se algo dentro dela estivesse vivo. Curioso, ele tentou abrir a mala, mas ela estava trancada. Enquanto lutava para destravar o mecanismo, ouviu uma voz suave, quase inaudível, sussurrando atrás dele: "Não deveria estar aqui." Ele se virou rapidamente, mas novamente não havia ninguém. O som dos passos recomeçou, dessa vez mais alto e mais próximo, ecoando pelos corredores como um aviso silencioso. Desesperado, Gabriel largou a mala e correu de volta à entrada da estação. Quando olhou para trás, viu a mesma figura que havia aparecido em suas fotos, agora parada na plataforma, observando-o fixamente. Ela acenou lentamente, como se estivesse se despedindo, antes de desaparecer completamente. Dias depois, ao revelar as fotos que havia tirado, Gabriel notou algo perturbador. Em todas as imagens, a figura estava presente, sempre olhando diretamente para a câmera. Ele pesquisou sobre a história da estação e descobriu que, anos atrás, um viajante havia desaparecido misteriosamente enquanto esperava pelo trem. Diziam que ele carregava consigo uma mala que nunca foi encontrada. Desde então, Gabriel evita explorar lugares abandonados sozinho. Ele guarda as fotos em um arquivo escondido no computador, mas nunca mais teve coragem de voltar àquela estação. Para ele, aquela experiência foi um lembrete de que algumas histórias são melhor deixadas no passado.